Bom dia. Vamos iniciar nossos estudos, vamos fazer nossas orações. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento de estudo. Agradecidos estamos pela presença de vocês, muita gratidão. Obrigado por estar sempre nos protegendo, sempre nos auxiliando nesse estudo. Obrigado também pelas presenças desses nossos irmãos encarnados, que nós possamos ter hoje uma boa reflexão, um bom estudo, e que nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui possam com isso entender e sair dessa vibração que se encontra. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo. Que assim seja, assim é. Vamos lá. Então vamos para a pergunta 518, a qual ele pergunta assim: assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-nos igualmente os espíritos por motivos particulares para a reunião de indivíduos? Ele responde assim: os espíritos preferem estar no meio dos que lhes se assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, isso que esteja só, quer faça parte de um todo coletivo como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se acham. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Segue seu aperfeiçoamento moral das coletividades como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas os sentimentos do bem, como outros lhe podem sufrar as paixões grosseiras. Então, meu irmão, os espíritos são como a gente, né? Ou seja, somos nós mesmos desencarnados, né? Então, o que acontece é que eles procuram estar sempre próximo das pessoas que lhes são afins, né? Em indivíduo particular ou coletivamente. Então, quando se reúne uma cidade, um grupo espírita, um grupo evangélico, um grupo católicos, qualquer grupo, são espíritos que eles se assemelham em tudo. Por isso que eu sempre digo, a pessoa que nasceu para ir para o catolicismo, ele vai ser católico, ele não vai ser espírita, não vai ser evangélico. A pessoa que nasceu para ser evangélico, ele não vai ser católico, ele não vai ser espírita. A pessoa que nasceu para ser espírita, ele não vai ser católico, ele não vai ser evangélico. A pessoa que nasceu para ser um bandista, ele vai ser um bandista. Que nasceu para ser candomblé, vai ser do candomblé, gente, né? Então, as pessoas ficam brigando aí, dizendo que sua religião é a certa, que ele que está com toda a verdade, com toda a razão, né? Ficam criticando outras religiões. À toa isso, gente. Em primeiro lugar, a religião vai acabar. Vai acabar a religião. Quando a pessoa tomar consciência e entender que ele é um ser espiritual, é um ser de uma consciência, ou seja, ser uma consciência, essa questão de religião vai se desligar. Quando a pessoa compreender tudo isso, né, ele vai entender que não existe humanista, não existe ninguém candomblé, não existe ninguém católico, não existe ninguém protestante, né? Eles vão entender isso. Então, esses espíritos, né, eles vão ficar, se você tem uma cidade, até uma cidade, as próprias pessoas, até o próprio espírito que reencarnam ali, que são espíritos que são afins àquela coletividade, cidade, país, né? Então você pode ver que tem certas cidades que tem um jeito de ser. O carioca tem seu jeito de ser, o paulista tem seu jeito de ser, o mineiro tem seu jeito de ser, o campista tem seu jeito de ser, porque aqui são espíritos que já estão há muito tempo juntos, né? Volta e meia reencarna aqui um outro espírito de outro local que vem fazer uma adaptação, ok? Então os espíritos, eles procuram afinidade,
na coletividade. É em reuniões públicas, é em reunião de igreja católica, reunião de igreja evangélica, reunião espírita, reunião de candomblé, reunião de umbanda, né? Então, eles se assemelham, eles vão se aglomerando, né? Ok? Na 519 ele pergunta assim: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisa de uma direção superior. Ou seja, cidades, países, né, têm espíritos que são superiores, que comandam a cidade, né? Se você vê o Rio de Janeiro, quem é o protetor? Lá tem o santo dele, né? Se eu não me engano, é São Sebastião, né? Os dos taxistas, São Cristóvão, né? O do Brasil, Ismael que toma conta do Brasil, é o espírito designado para ficar aqui, né? Nos protegendo, nos orientando, né? Então, para cada local, para cada país, para cada cidade, há um espírito protetor, sim, onde ele ali comanda, né, uma ordem de espírito que possam ajudar, senão vira bagunça, ok? E na 520 ele pergunta assim: os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada, os seus que se ligam aos indivíduos? Ele responde: tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividade, quer de indivíduos, né? Então, olha só. Então, quando um local, uma cidade, um país, ele já é evoluído, né? A espiritualidade que está ali é um espírito superior, sim, né? Então, de acordo com a cidade, mas temos espírito individualizado aqui no planeta, por exemplo, em Campo, no Rio de Janeiro, que talvez tenha uma moral tão elevada que seu espírito é tão idêntico ou maior do que esse que está dirigindo o planeta. Entendeu? Então, é muito relativo isso é muito complexo falar, né? Mas é mais ou menos por aí, ok? Então, vamos agradecer então a espiritualidade por mais essa oportunidade, né? De estudo, de compreender e entender que existe espírito, sim, que tomam conta da coletividade, como os espíritos, eles se reúnem, né? Aonde lhe faz bem. Então, muitas vezes você está numa religião e de repente você desperta, sai para outra, porque o espírito que está ao seu lado, né, ele se afiniza, né, e sabe que você pertence àquele tipo de religião, aquele tipo de sociedade, aquele tipo de país, aquele tipo de cidade. Então, ele faz tudo para que você encontre o seu caminho, né? E por isso, muitas vezes, você pensa que você... eu desisti de ser tal religião, agora eu quero ser tal... Não, é porque já está havendo já um reconhecimento e você está se lembrando a qual grupo você pertencia, ok? Tem pessoas que estão dentro da igreja católica, mas tem um dom para kardecismo, um que está dentro do kardecismo, mas tem o dom para ser da Umbanda, um que está na Umbanda tem igreja evangélica, né? Então, isso é muito relativo, entendeu? Mas uma hora a pessoa vai ser encaminhada certinho para o seu local, porque ele pertence àquele grupo. E ele, às vezes, está numa religião e não está legal, ele não está gostando, ele vai mais porque a família leva, o pai leva, a mãe leva, ou ele não quer enfrentar certas situações perante a sociedade, aí ele fica indo naquela religião, mas a contragosto. Mas vai chegar um momento que ele vai falar: chega, eu quero estar nessa religião, certo ou errado, quem sabe sou eu, eu que vou decidir a minha vida, não é você que vai decidir por mim, né? Então, quando você fizer isso e tiver convicto, né, e você realmente tiver conhecimento, você vai conseguir se libertar da religião, ok? Então vamos lá.
Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, bom Espírito aqui presente. Obrigado por esse estudo. Obrigado pela presença de vocês, que está sempre protegendo nosso estudo, sempre protegendo nosso lar. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.